Digamos que você marcou de acampar esse final de semana com um amigo seu. Cada um de vocês já vai levar o equipamento obrigatório, então cada um vai levar uma barraca, um saco de dormir, enfim. Mas vocês, obviamente, vão precisar levar mais coisas, ok? O que acontece? Ele se propôs a levar toda a comida necessária para o acampamento, porque aparentemente ele encontrou uma ótima forma de encaixar a comida na mochila dele. E ficou para você a responsabilidade de levar os outros itens de utilidade geral, certo? Bússolas, binóculos, enfim. Você se deparou com um problema, no entanto, né? O que acontece é que a sua mochila não tem espaço suficiente para carregar tudo, certo? Você não tem como encaixar tudo na sua mochila. E você não pode simplesmente dividir esses itens. Você não pode quebrar um binóculo, porque senão ele vai ficar inútil. Você não pode quebrar uma bússola, porque senão ela não vai servir de nada. Então, você está se fazendo a pergunta aqui: como é que você encaixa a melhor forma possível esses itens na sua mochila, certo? Aqui, nós demos um exemplo ingênuo, mas na verdade esse problema é o mesmo problema que, por exemplo, mercados passam quando eles precisam encaixar coisas em suas prateleiras, por exemplo. Ou então que empresas de logística passam quando eles precisam decidir quais são os itens que vão dentro de cada caminhão, certo? Então, a questão é bem simples. Nós temos um recipiente, que aqui nessa imagem é o nosso caminhão. Nós também temos o nosso item, que é um item, digamos, frágil, né? A gente não pode simplesmente quebrar ele, senão ele fica inútil. Nós queremos saber qual a melhor forma de colocar o item dentro do recipiente, certo? Então, como o nosso item é frágil, a gente não pode quebrar ele, senão ele fica inútil. A gente não pode quebrar um binóculo, senão ele fica inútil. A gente não pode quebrar uma bússola, senão ele fica inútil. No exemplo do caminhão, por exemplo, a gente não pode quebrar uma máquina que esteja carregando, certo? Ou no exemplo do mercado, a gente não pode quebrar um vidro de refrigerante, por exemplo, senão o refrigerante vai todo escorrer. Enfim. O nome desse problema é o problema da mochila inteira, certo? Ele é muito comum, resolvido por vários cientistas da computação, por vários engenheiros, enfim. A maior dificuldade dele é justamente essa, que os itens não podem ser quebrados, certo? A gente não pode simplesmente moer tudo em grão de areia e colocar dentro da nossa mochila, senão a gente vai perder a utilidade dessas coisas. Então, para ficar mais claro no nosso exemplo do acampamento, a gente pode fazer o seguinte: nós vamos ter um recipiente, um objeto e um objetivo, certo? Digamos que o nosso recipiente é a nossa mochila de acampamento, certo? A nossa mochila de viagem. Nossa mochila, ela tem uma característica que é o limite dela. Pode ser um limite de peso, pode ser um limite de espaço. Eu vou fazer um com o limite de peso porque eu acho que fica mais fácil a ilustração, ok? Nós temos nossos objetos, que são uma câmera, um óculos de sol, uma bússola e um binóculo, por exemplo. Você tem, obviamente, uma quantidade limitada de cada objeto desse. Você não tem uma fábrica de câmeras para você, certo? Você não tem infinitas câmeras, você não tem infinitos óculos de sol, você não tem infinitas bússolas. É um número limitado, ok? Para cada objeto desse, você tem um benefício, né? Uma utilidade dele, e você tem um custo. Então, esse custo pode ser em peso, certo? Que na nossa mochila. Então, digamos aqui, a nossa câmera tem utilidade 2 e pesa 3 kg, certo? O nosso óculos aqui tem uma utilidade 1 e pesa 1 kg, um óculos bem pesado. E o nosso objetivo é o quê? É maximizar a utilidade dos itens da mochila. A gente quer encaixar esses itens na nossa mochila e a gente quer que a soma dessas utilidades, né, seja o maior possível. Então, como é que a gente resolve esse problema? Esse problema ele fica melhor demonstrado em uma tabela, certo? É importante esse exemplo na tabela porque é exatamente isso que a gente vai fazer quando a gente for desenvolver o nosso algoritmo na linguagem de programação em si, ok? Então, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: nós vamos ter uma tabela, as colunas vão ser o limite de peso total. Então, o que isso significa? Nossa mochila tem 7 quilos, então a gente pode perceber aqui que na direita nós temos o limite total de 7 quilos. Mas nós vamos construir essas soluções passo a passo. Então, o que significa basicamente o seguinte: qual a melhor forma de eu encaixar esses itens numa mochila que tem 1 quilo, certo? Depois, qual a melhor forma de encaixar esses itens numa mochila que tem 2 quilos? E assim nós vamos preenchendo isso aqui tudo, da esquerda para a direita. E nós temos esse zero aqui, que basicamente é, se eu não tenho nenhum espaço livre, certo? Ou se eu não usei nenhum espaço, qual a melhor forma de encaixar esses itens? Então, a gente pode considerar que as colunas são a quantidade de espaço utilizado, ok? Então, aqui nós temos 0 espaço utilizado e aqui nós temos 7 quilos utilizados, que é o máximo, nossa mochila está cheia aqui. E as nossas linhas são os itens, certo? Então, essa linha vazia aqui, se eu não colocar nenhum item, qual a melhor forma que eu posso
frente à nossa mochila, certo? Se eu não tenho nenhum item, é basicamente deixar a nossa mochila vazia. Depois, se eu tenho nenhum item na nossa mochila e eu posso considerar agora colocar a câmera, qual a melhor forma de colocar a câmera na nossa mochila? E assim por diante, tá? Então, o primeiro caso, é o mais óbvio, né? É que a primeira linha vai ser tudo zero, porque eu não tenho nenhum item, então qual é a melhor forma de colocar nenhum item em uma mochila de 0 quilos? Colocar nenhum item, certo? Se eu tenho nenhum item e quero botar nada numa mochila de 1 quilo, vai ter nada aqui também. Então, a mesma lógica vai ser utilizada para todas as mochilas de pesos de 0 até 7, certo? Se eu não tenho nada, não tenho como colocar nada na nossa mochila, basicamente. Tudo bem? Agora que a gente vai realmente começar a fazer o nosso algoritmo. Então, digamos que nós temos nossa câmera aqui. A gente pode perceber o seguinte, nossa câmera ela pesa 3 quilos, certo? Então não tem como eu encaixar nossa câmera numa mochila que tem 0 quilos, numa mochila que tem 1 quilo, nem uma mochila que tem 2 quilos. Eu preciso usar pelo menos 3 quilos para colocar nossa câmera dentro da nossa mochila. Okay? Então, o melhor que eu posso fazer para uma mochila que tem 0, 1 e 2 quilos é não colocar nossa câmera. O melhor que eu posso fazer para uma mochila que tem 3 quilos é o seguinte. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu não coloco a câmera, ou eu uso 3 quilos para colocar nossa câmera, certo? Então, o que essas duas setas representam aqui? A seta em azul, que está vertical de cima para baixo, representa a possibilidade de não usar a câmera. A seta verde representa a possibilidade de eu usar 3 quilos da nossa mochila para colocar nossa câmera. Esse número verde aqui é a utilidade da câmera, tudo bem? Então, aqui eu tenho que a melhor forma possível é botar a câmera e ganhar 2 de utilidade. Por que essa seta verde existe? Mais na frente nós vamos perceber que agora essas células aqui vão ter alguns valores, certo? E aqui digamos que nós tivéssemos valor 2, por exemplo. Então, nós tivéssemos 2 de utilidade aqui. Se eu colocar a nossa câmera numa mochila que tem 2 de utilidade, eu vou aumentar a utilidade total da nossa mochila em 2, ok? Isso aqui vai ficar mais claro alguns passos para frente. Então, para 4 quilos é a mesma coisa, só consigo encaixar a câmera uma vez, certo? Mesma coisa para 5 quilos. Agora, para 6 quilos, eu consigo encaixar a câmera 2 vezes, certo? Então, se eu consigo encaixar a câmera 2 vezes, eu vou ver, olha, qual é o melhor? Eu encaixar a câmera 0 vezes, certo? Se eu encaixar a câmera 0 vezes, eu vou ter uma utilidade total de 0. Eu encaixar a câmera uma vez, eu teria uma utilidade total de 2, certo? Seria a seta verde saindo daqui. Ou eu encaixar a câmera 2 vezes. Se eu encaixar a câmera 2 vezes, eu vou usar 6 kg, mas vou ter uma utilidade total de 4. Então, obviamente que o 4 é a maior utilidade, nós vamos colocar o 4 aqui nessa célula, ok? E para 7 é a mesma resposta, certo? Eu posso usar 0 vezes a câmera, posso usar uma vez a câmera ou posso usar 2 vezes a câmera. Então, 2 vezes tem uma utilidade, então vou colocar aqui a maior utilidade. Agora, a gente vai para a próxima linha e vai fazer a mesma coisa para o óculos, ok? Então, o que acontece? Eu não consigo encaixar um óculos em uma mochila que tem 0 quilos disponíveis, certo? Tem 0 quilos totais para usar. Mas eu posso colocar meu óculos, por exemplo, numa mochila que tem 1 quilo, certo? E aqui eu tenho duas possibilidades. Ou eu não coloco o óculos, que seria essa seta azul, ou eu posso colocar o óculos e usar 1 quilo, que é essa seta verde, certo? Para uma mochila de 2 quilos, eu posso colocar 2 óculos. E aqui eu vou dizer que eu tenho apenas 2 de cada item, tá, gente? Então, eu tenho 2 de cada item e para uma mochila de 2 kg, o melhor que eu posso fazer é colocar 2 óculos. Tudo bem, aqui eu tenho um problema interessante. Eu posso ou não colocar o óculos e deixar a câmera, e aí eu vou ter um total de 2, certo? De utilidade. Ou eu posso colocar 2 óculos e não colocar a câmera, certo? É isso agora que essa seta está demonstrando. Se eu colocar 2 óculos, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Na minha linha anterior, no quilo 1, certo? Eu tinha 0 câmeras utilizadas. Então, se eu colocar 2 óculos, eu vou ocupar esses 2 quilos, certo? Eu vou ficar com 1 quilo livre, porque 2 óculos só tem 2 quilos, certo? Então, quando tiver uma mochila de 3 quilos, eu colocar 2 óculos, eu vou ter 2 óculos que pesam 1 quilo cada, então 2 quilos ocupados e 1 quilo livre, basicamente, certo? Ou eu posso colocar a câmera que ocupa os 3 quilos. Nesse caso, eu poderia escolher qualquer um dos dois. Então, essas setas aqui são importantes porque elas vão guardar para a gente uma forma de reconstruir a nossa solução
quando a gente estiver terminando a nossa tabela. Okay? Então, por enquanto, tanto faz qual você escolheria. Certo? Você pode usar um critério qualquer. Vai ficar interessante agora a partir do quarto quilo. No quarto quilo eu posso fazer o seguinte, eu tenho 3 possibilidades. Ou eu coloco uma câmera, certo? E um óculos, que é representado pela seta verde. Ou eu coloco uma câmera e nenhum óculos, que é representado pela seta azul. Ou eu coloco nenhuma câmera e 2 óculos, que é representado pela seta amarela. Se eu colocasse nenhum óculos, a minha utilidade total seria 2, certo? Se eu colocasse 2 óculos e nenhuma câmera, a minha utilidade total seria 3. Se eu colocasse uma câmera e um óculos, eu teria a utilidade total de 3, certo? 2 da câmera e 1 do óculos. Então, no final, eu estou guardando esse ponteiro aqui, essa seta aqui, eu vou guardar lá na nossa matriz de alguma forma, para falar que é o seguinte, olha, essa célula aqui representa 3 de utilidade, mas eu estou usando uma câmera e um óculos. Okay? O que a gente precisa perceber aqui é que essas setas não estão apontando em diagonais aleatórias. Okay? Então, aqui eu tenho 4 quilos. O que acontece é o seguinte, se eu usar um óculos, eu vou estar utilizando 1 quilo desses 4, certo? Então, eu estou voltando um item e estou voltando 1 quilo para cá. Então, estou fazendo qual foi a melhor forma possível que eu encontrei de distribuir todos os itens que eu já vi com 3 quilos, certo? 4 menos 1, 3. E depois estou me perguntando, se eu voltar 2 quilos, qual é a melhor forma possível de distribuir os itens que eu já tentei que usa esses 2 quilos? No caso aqui é 0. Okay? O próximo aqui é a mesma coisa. Eu posso usar apenas a câmera, e eu vou ter um total de utilidade de 2. Eu posso usar a câmera e um óculos, que seria essa diagonal aqui, certo? Ou eu posso usar a câmera e 2 óculos, que é essa diagonal daqui. Então, para não ficar poluído, eu não vou ficar fazendo essas 3 setas, tá? Vou manter só essas duas aqui. Então a gente pode ver que a melhor solução é usar uma câmera e 2 óculos, certo? A gente tem uma solução total de 4. E mais uma vez a gente está voltando aqui no item anterior, voltando 2 kg. Então 5 menos 2, que é 2 vezes o peso do óculos, que é 1. Então tudo bem, a melhor resolução aqui é o 4 de utilidade. Aqui nós temos a mesma situação, só que agora nós estamos considerando, a gente vai usar 2 câmeras ou nós vamos usar uma câmera e 2 óculos, certo? Tanto faz. O que eu faria aqui nessa situação é escolher a solução que tem a maior quantidade de itens utilizados. Mas vocês podem fazer da forma como vocês preferirem, tá? Vocês podem usar o critério de desempate que vocês quiserem. Então aqui, tanto faz, qualquer uma dessas soluções aqui daria o mesmo resultado. Tudo bem? Para finalizar aqui, nós temos 3 possibilidades. Nós podemos usar 2 câmeras e nenhum óculos, que seria essa setinha azul aqui. Nós poderíamos usar 2 câmeras e um óculos, que seria essa seta aqui. Ou uma câmera e 2 óculos, que não está aqui, mas seria 4 também. Então, como eu sei que isso aqui seria uma câmera e 2 óculos? Bem simples. De novo, nossa câmera pesa 3, certo? Aqui, em 5 kg, eu só consigo encaixar nossa câmera uma vez. Não consigo colocar 2 câmeras, porque 2 câmeras seria 6 kg, e 6 kg não cabe em 5. Okay? Se eu tivesse aqui uma única câmera, também só teria 2 de utilidade. Tudo bem? Então, dentro de uma mochila de 5 kg só cabe uma câmera. Se eu colocar 2 óculos, eu vou aumentar em 2 o máximo aqui de peso, certo? E o que vai acontecer? Eu vou aumentar em 2 a utilidade. Então, a minha utilidade aqui seria 4. Tudo bem, gente? Só que seria 4 daqui ou 5 daqui. Qual é o maior? É esse daqui, certo? Então, aqui nessa célula eu vou guardar o ponteiro falando, olha, a melhor solução que tem esse valor é 2 câmeras e um óculos. Esses ponteiros são importantes na hora da gente reconstruir a nossa solução. Então, o mesmo a gente vai fazer para as outras duas linhas aqui. Eu não vou repetir todo o processo, porque eu acho que já deu para entender, certo? Então, aqui agora nós temos esse resultado aqui. A gente pode ver o seguinte, a nossa solução, a maior utilidade possível está aqui no nosso canto inferior direito da tabela, certo? E isso aqui sempre vai acontecer, tá? A tabela sempre tem que ter o melhor resultado no ponto inferior direito. Se não tiver aqui, está errado, alguma coisa você errou no seu algoritmo, tudo bem? Então, eu martelei várias vezes na tecla da gente ter que usar os ponteiros para guardar a solução, porque agora nós vamos ter que reconstruir o conjunto de itens que a gente está levando, certo?
De novo, lembrando que cada item aqui só tem 2 cópias, certo? Então a gente só pode encaixar no máximo 2 vezes. Então aqui eu tenho algumas possibilidades aqui, nesse canto inferior direito daqui. Aqui é a linha do binóculo, certo? Então eu posso ter nenhum binóculos, eu posso ter um binóculo, eu posso ter 2 binóculos, posso ter 3 binóculos. Só que é um problema, eu não posso ter 3 binóculos porque só tenho 2 cópias, certo? Então o que acontece? Eu sei que eu usei pelo menos um, porque se eu tivesse usado nenhum binóculos, aqui seria 12, certo? Porque eu teria pego essa reta aqui. E aí eu vejo aqui, tá bom, quais são as possibilidades de eu chegar em 13? Se eu usasse 3 binóculos, eu teria 3 vezes 3 de utilidade, teria 9, certo? 9 aqui, mais 4 daria 13. Só que tem um problema. Se eu usasse 3 binóculos, eu teria 9 de custo. E eu não tenho 9 de custo para usar, certo? Só tenho 7 quilos na minha mochila. Não tenho espaço para encaixar 3 binóculos. Então sei que essa solução aqui é impossível, certo? O que é uma solução possível? Bom, tem duas. Eu posso ter usado apenas um binóculos e vindo daqui, certo? Ou posso ter vindo e usado nenhum binóculos, que seria essa seta aqui. Só que tem um problema. Se eu tivesse usado nenhum binóculos, eu não teria chegado nesse 13, certo? Então, eu sei que essa solução aqui é a solução que eu usei, ok? Então, ótimo. Eu guardei aquele ponteiro lá que a gente estava falando para guardar, e agora eu sei que eu usei um binóculos, apenas um. Não foi 2, não foi 3, foi apenas um, certo? Por que não foi 2? Porque se fosse 2, eu teria voltado para cá, para esse 4, certo? E aí seria 4 mais 2 vezes 3 de utilidade, 10. E não daria 13. Então eu sei que não foi 2. Então tudo bem. Então eu tenho esse 10. E agora eu tenho que fazer o seguinte, vou fazer a mesma pergunta. Qual foi a solução aqui? Qual foi a quantidade de bússolas que eu usei? A gente vai voltar mais um passo e vai ver o seguinte, eu tinha 4 quilos, certo? Se eu tivesse usado nenhuma bússola, eu teria 3 de utilidade, porque eu teria pego aquela reta descendo, tudo bem? Só que eu sei que eu não peguei 0 bússolas, porque aqui tem 10, aqui em cima tem 3, então quer dizer que eu usei alguma bússola. Se eu tivesse usado uma bússola, eu teria pego esse caminho diagonal aqui. Só que eu teria 2 mais 4 de utilidade, eu teria 6. E aqui eu tenho 10, então quer dizer que não foi uma bússola que eu escolhi. Se eu pegasse duas bússolas, eu voltaria aqui 2 quilos, certo? Porque cada bússola aqui pesa 1 quilo. Então, 4 menos 2, 2 no item anterior. E eu vejo 2 mais 2 vezes 4 dá 10. Então, foi esse caminho que eu peguei. E eu já tenho esse ponteiro guardado aqui. Então, eu sei que eu usei um binóculo e 2 bússolas. Quantos óculos de sol eu usei? Vai ser a mesma coisa. Eu poderia ter usado nenhum óculos de sol, que no caso seria essa reta aqui. Só que se fosse essa reta aqui, aqui embaixo seria 0. Então eu sei que eu usei pelo menos um óculos de sol. Se eu tivesse usado exatamente um óculos de sol, seria essa reta aqui. Só que não pode ser essa reta aqui, porque senão seria 1 e não seria 2 aqui, tudo bem? Eu teria usado um óculos de sol, teria 1 kg livre na minha mochila e aqui seria 1. Só que como aqui é 2, eu peguei essa reta aqui. Ou seja, eu comecei com uma mochila vazia, coloquei 2 kg, ou seja, vim aqui para a direita 2 casas, e depois desci. O que significa que eu usei 2 óculos de sol. Quantas câmeras eu utilizei? Nenhuma, certo? Porque agora sim a gente vê que aqui embaixo é 0 e aqui em cima é 0. Então quer dizer que eu tinha a mochila vazia, decidi descer essa vertical aqui e não usar nenhuma câmera. Então qual foi a solução final? Foi 0 câmeras, um binóculo, 2 óculos e 2 bússolas, certo? Então qual foi a nossa solução? A nossa solução foi usar 0 câmeras, um binóculo, 2 óculos de sol e 2 bússolas, certo? Lá no nosso ponteiro, no nosso canto inferior direito, vai ser essa a solução que vai estar lá, ok? Então, esse é um algoritmo aqui que é relativamente complicado, então não se sintam mal se vocês não entenderam a explicação teórica puramente, ok? Quando a gente for ver o código, vai fazer um pouco mais de sentido como é que a gente vai fazer esse armazenamento dessa informação, certo? Dos ponteiros e como é que vai fazer o nosso cálculo também, vai ficar um pouco mais claro, certo? Então, nós já podemos agora ir para o nosso algoritmo.